Presbítero Dejaci Mourão, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Raimundo, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Feiticeira FM, que está na sintonia aí. Um abraço a todos os irmãos, pastor Geraldo, pastor Neemias, demais irmãos que nos ouvem ali na Cacimbinha, todos os irmãos ali da Cacimbinha, Monte Azul, Coab, Vila São Pedro e todos os bairros de Tamboril onde tiver um crente, um ouvinte, a palavra do Senhor, que seja abençoado nesta manhã. Também ofereço ali a paz do Senhor ali, bom dia para a tia Eta, que é ouvinte desse programa, que Deus em Cristo venha abençoar cada um também, a minha família, a minha mãe, meus irmãos, todos os meus familiares que estão na sintonia, que Deus venha derramar a bênção do céu sobre a vida de cada um dos irmãos, a irmã Carmita, um cheiro para a senhora, que Deus venha abençoar a sua vida, e os demais irmãos, a irmã Paixãozinha aqui na Vila São Pedro, que Deus venha restaurar a saúde dela cada dia, e prosseguimos em servir o nosso Deus e adorar o nosso Senhor. É um prazer, irmã Lucilene, irmão Raimundo, estar aqui mais uma vez para falar das grandezas do Senhor. Se fosse para falar de mim, eu não tinha vindo, mas para falar de Jesus, eu não posso me recusar, porque foi Ele que morreu para nos dar o direito e a vida, de estar na presença do nosso Deus. E essa oportunidade de falar de Jesus, nós temos que falar todos os dias, porque sabemos que nós não nem somos merecedores, mas foi a graça, a misericórdia de Deus. Eu quero falar um pouco, a palavra do Senhor nesta manhã de hoje, sobre um jovem da Bíblia bem conhecido, chamado Daniel. A palavra de Deus, ela nos mostra a firmeza daquele jovem, Ele tinha firmeza naquilo que ele ia fazer, naquilo que ele tinha plena convicção, irmão Raimundo, no Deus que nós servimos. Isso serve de exemplo, para nós hoje, na nossa geração, e para as futuras gerações, que meio toda que está acontecendo, o que aconteceu, ele propôs no seu coração em servir o Deus do céu, o Deus dos seus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, E sabemos que o nosso refúgio, ele não está no homem. O nosso socorro não vem do homem, nosso socorro não vem de ninguém, mas o nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra, diz o salmista, E nós temos essa convicção de falar deste Deus, que somos crentes, levantamos a bandeira do Evangelho, levantamos a bandeira de Jesus, E nós temos que falar como é bom servir este Deus, como é bom estar na presença dEle. Eu sei que mesmo era difícil, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é Deus que nos protege, é Deus que nos dá uma segurança. Sabemos que quando nós começamos a meditar, irmã Lucilene, no livro de Daniel, nós vemos que eles foram deportados ali de Jerusalém para a Babilônia, Louvado seja o nome do Senhor. E não veio só ele, veio Ezequiel, o que a Bíblia cita, E os 3 jovens lá da fornalha, seus amigos. Mas o livro de Daniel, ele vai escrever os milagres, o que Deus é capaz de fazer com aquela pessoa que serve a Ele fielmente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele para o sol, ele esfria fornalha, louvado, ele fecha a boca de leão para dizer: quem manda é Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fazer uso da palavra do Senhor nesta manhã. Livro de Daniel, capítulo 1, quero ler apenas o versículo 8. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que
na era ali de 605 a.C., Jerusalém ele foi tomado, né, pelo rei Nabucodonosor, né? Na época era o rei Joaquim, que era rei de Judá, louvado seja o nome do Senhor, e ele deu autorização aos comandantes, os oficiais, que escolhesse, né, jovens da linha da família real, e que trouxesse, que servisse inteligente, sábio, né, para que ele pudesse servir ali no império, no reinado da Babilônia, né? E a Bíblia vai relatar sobre Daniel, que era da linhagem real. Agora os outros jovens a Bíblia não relata qual seria a linhagem deles. Sempre que a Bíblia vai falar, vai citar sempre os três juntos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, né, ela relata a história de Daniel. Daniel era da família real e ele veio deportado para a Babilônia, né? Foi saqueado, Jerusalém foi tomado, foi saqueado e pegaram e trouxeram a escravo, né, para servi-la em Jerusalém, na Babilônia. E a palavra de Deus diz que quando Daniel chega lá, ele se depara, né, porque o rei tinha feito tudo aquilo para que eles viessem ter um tratamento específico, para que eles viessem, né, ser um jovem famoso, né, formoso, né? Aí a palavra de Deus diz que Daniel, ele viu aquele lá. A revelação, o crente, irmão Lucelene, quando ele tem a visão do céu, ele sabe, ele vê, o Senhor revela, né? E ele sabia que aquilo não era bom para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata, irmão Raimundo, que ele propôs no seu coração. Ele colocou no seu coração que aquilo não era bom para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, né, quando nós vemos o contexto assim da história, Daniel estava longe dos seus parentes, Daniel estava longe da sua pátria, estava longe, né, dos seus familiares. Mas só que a Bíblia relata, nos mostra que o céu estava aberto para Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Não é diferente, irmão Raimundo, do nosso dia de hoje. Hoje sabemos que as lutas são difíceis, um momento difícil, onde o que é verdade parece que é mentira, né? As pessoas distorcem a realidade, a verdade. Mas mesmo assim, tem um Deus no céu que vela por cada um de nós. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, não é diferente. A palavra de Deus diz que Ele não mudou, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eterno. As futuras gerações, Ele vai ser o mesmo Deus de Daniel, vai ser o mesmo Deus nosso e vai ser das futuras gerações. Aquele que aderir em servir a Deus com fidelidade, o Senhor vai honrar. Não importa onde esteja, não importa se ele esteja lá no meio político, não importa a situação, não importa onde que ele esteja. Se ele decidir, se ele pôr no seu coração em servir o Deus do céu, o Senhor vai trabalhar a favor dele. Por quê? Porque é promessa do Senhor. Aleluia. É promessa de Deus. E a palavra de Deus de Daniel viu aquilo ali e começou, né? Chegou para os seus subordinários que eles estavam a servir e disse: não, faça dessa forma, porque aqui eu vejo uma visão do céu. E no decorrer do capítulo 1, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que fizeram foi tentar mudar o nome deles, né? Mudaram já o nome dele. E a palavra de Deus, ela nos mostra, né, que Daniel, ele tinha o seu nome de Daniel, tudo tem um significado, né? Deus é juízo dele, o nome de Daniel significa Deus é juízo. E dos demais, a palavra também vai nos falar, nos mostrar que cada um, ele tinha um significado. E depois, né, que eles chegaram lá, já mudaram o nome deles, louvado seja o nome de Deus, colocando um Deus, o nome de um Deus babilônico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, querendo mudar, mudando a sua identidade, o Senhor, Ele sabia que o nosso Deus era fiel e verdadeiro. Mesmo mudando a sua identidade, o céu ainda continua aberto para aquele que tem intimidade com Deus.
A Bíblia vai relatar que Daniel, ele propôs no seu coração a servir ao Senhor. Porque ele sabia que o refúgio, ele sabia que a força dele, ele sabia que a proteção dele não estava na mão do rei da Babilônia, mas sim estava na mão do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Hoje não é diferente de nós. Sabemos, irmão, que a nossa segurança, a nossa força não vem de nós, não vem do homem, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. O salmista ele vai dizer: levo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus. Passamos por momentos difíceis, passamos. Vivemos uma geração, como eu já falei, que os valores estão sendo investidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, com as pessoas querendo mudar os valores, louvado seja o nome do Senhor, ainda existe um Deus no céu que vela por mim e por você. Glória a Deus. Quando nós se dedicamos a servir a Deus. Mas, irmão Dejaci, as coisas estão mudadas, a tecnologia está mudada. Não, meu irmão. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é imutável. Louvado seja. É o mesmo Deus que habitou no dia de Daniel, é o mesmo Deus que habita em nossos dias. Agora as pessoas querem mudar. Mas quando servimos a Deus, irmão Raimundo, nós vejamos que Deus, ele é poderoso. Mesmo, como eu falei, mesmo a circunstância, mesmo onde você estiver, não importa que seja na escola, no trabalho, onde você estiver, se você se propor e pôr no coração em servir a Deus, você vai fazer a diferença lá dentro. Porque o nosso Deus, ele é especialista em fazer isso. Mudar, transformar o incapaz Aleluia. de ser capaz de fazer algo grande, coisas grandes. Mudar, como a irmã Lucélia, mudar a mente. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Daniel pôs no coração de não se contaminar. Deus o honrou. Deus levantou ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais interessante eles estavam ali servindo o rei no seu palácio, mas nunca deixarem de prestar culto ao nosso Deus. A Bíblia relata que Daniel, há 3 dias, 3 vezes ao dia, ele abria a sua janela para Jerusalém e intercedia a Deus, orava ao Senhor. Porque ele sabia que o socorro dele vem do céu. E isso nós cristãos, nós que proclamamos a nossa fé em Jesus, que nós servimos a Ele, confessamos a Ele como nosso Salvador, a nossa esperança tem que estar nele. Tem que estar enraizado nele. Tem que estar conectado com Ele. Porque se tiver, irmão, não há nada nesta vida que vai nos impedir. Não há nada nesta vida, neste mundo, que vai nos separar. Paulo, ele escrevendo nas suas cartas, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Altura, profundeza, nada. Potestade, porvir, nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos enraizados em Cristo. Se nós estamos com Cristo, nova criatura somos. Se nós estamos com Cristo, nós somos um novo homem, nova mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o poder que o Evangelho faz na vida das pessoas. Este é o poder que Jesus faz na vida do ser humano. Quando nós deixamos Deus entrar, ser o centro de nossa vontade. Louvado seja o nome do Senhor, ser o centro de nossas vidas. E a palavra de Deus nos mostra que Daniel tinha o Senhor como centro de sua vida. Ele enfrentou grandes batalhas. Ele enfrentou, aleluia, todo o império. E mostrou que vale a pena servir este Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa história de Daniel, irmã Lucilene, é muito linda. Quando eu vejo a grandeza de Deus na vida de um homem, de um jovem, eu vejo a grandeza na vida, aleluia, de uma pessoa que se dedica a servir a Deus. Por isso que eu sempre digo, o meu Deus, Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus de bondade, Ele é Deus de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós se dedicamos a adorá-lo, quando nós se dedicamos em servir a Ele, louvado seja o nome do Senhor. E você, querido ouvinte, amigo da palavra de Deus, se você quiser experimentar um pouco deste Deus de Daniel, dê uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Dê uma chance para Deus trabalhar na sua casa. Dê uma oportunidade para Deus trabalhar na sua família, que você vai ver. Tem momentos difíceis? Tem. Não é fácil, não. A Bíblia diz que ele estava no seu convívio lá. Estava lá no seu palácio. Foi transportado para cá. Aleluia. Lá tinha que fazer o que os outros queriam. Mas ele falou não. Tem uma mensagem de Billy Graham que diz: quando ele disse não para o mundo, disse um sim para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós dizemos não para o mundo, nós estamos dizendo um sim para o nosso Deus, para o nosso Redentor. Hoje a gente veja como está a nossa sociedade. Vejo a juventude de hoje, que não estão nem aí para a palavra do Senhor. A gente fala, não, eu já sirvo, eu já sei. Não sabe ele que nem conhece o real poder de Deus. Glória a Deus. Ah, se todo ser humano tirasse um tempo de sua vida e fizesse uma conexão com o céu, dobrasse o seu joelho e conversasse, como fazia Daniel, umas 3 vezes no dia, e conversasse com o papai, e pedisse a ele o discernimento e revelação do céu, o mundo seria diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo seria diferente. Irmão, a Bíblia relata, não era uma multidão de pessoas, irmão Raimundo. Não era uma multidão de pessoas. A Bíblia, Daniel vai relatar que era 4 jovens. Tinha mais, veio mais, mas só precisou de 4 para mudar o império, irmão. Para fazer a diferença. Hoje não precisa de muita gente, precisa de homens e mulheres determinadas para fazer a vontade de Deus. É isso aí. Que não se dobre diante das coisas desta vida, das coisas deste mundo, mas sim dobre diante do Deus do céu. Se dobre diante de um Deus que tem poder, um Deus grande. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos a história, né, que não dá para a gente ler toda, a gente está focado só aqui em Daniel. Quando nós vemos a história desses 4 jovens, a gente vê a mão de Deus, o poder de Deus na vida daqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Onde Deus opera. Eu imagino assim, que a nossa mente não tem a capacidade de imaginar o quão grande é o poder de Deus para conosco. Mas quando se dedicamos em servir, meu irmão, Deus faz o impossível. sai de perto, porque Ele é Deus do impossível. O Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Me alegra, irmão. Este Deus, Ele tem nos revelado, Ele tem nos chamado, Ele tem nos mostrado. Nós olhamos para nós mesmos, como a gente estava comentando ainda agora, nós olhamos para nós mesmos, nós somos que diante de Deus, irmã Lucilene? Somos nada. Mas a misericórdia e a graça do nosso Deus, o Senhor nos encontrou, nos achou, nos chamou e disse assim, vai lá, faz a diferença. Mostra para esta geração o Deus que tu serve. Mostra para essa geração o Deus que você serve. Mostra para essa geração o que eu sou capaz de fazer.
Isso que o Senhor quer de nós. Mostre, aonde você esteja, mostre que Deus é Deus soberano, Deus poderoso. Aí eu pergunto, nós estamos fazendo, irmão? Será que nós estamos fazendo, mostrando aquilo que Deus nos chamou para fazer? Somos falhos, cheios de defeitos, mas é pela misericórdia de Deus que estamos ainda aqui, falando, ei, você que está aí do outro lado ouvindo, chegue-se para Deus, deixa Ele ser o centro da tua vontade, porque você vai ver a grandeza do nosso Deus. E como eu estava conversando, irmão Raimundo, quando o rei chegou, os oficiais pegaram Daniel e colocaram lá, que ele falou, não, oferece, vamos comer só legume, verdura, daqui 10 dias você vai ver a diferença. E a palavra de Deus diz que quando ele for se apresentar 3 anos na frente do rei, ele estava mais formoso, mais bonito, louvado seja o nome de que os demais. O interessante é que quando chega no versículo 20, no versículo 20. É o 20, em todas as matérias de sabedoria e de inteligência. Isso. O rei disse que não achou homens jovem, mais inteligente que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque quem deu essa inteligência? O Deus do céu. E Tiago, ele vai falar para nós, nos alertar de busca a sabedoria que vem do alto. Busque a sabedoria que vem do alto. E o rei achou 10 vezes mais instruído de que todos os magos adivinhador que havia em todo o seu reino, em toda matéria de sabedoria disseminar. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, na minha aqui. A minha está escrito, toda sabedoria e discernimento sobre qual lhe perguntou, ou qual lhe perguntava. Isso, quem nos revela é o Senhor, o Deus do céu. Essa sabedoria é Ele que nos revela. Que a palavra de Deus diz, graça te dou, Senhor do céu. Tu mostraste aos grandes, ricos, mas revelaste ao pequenininho. Revelaste o poder, a glória de Deus. Para o mundo, irmã Lucelene, nós estarmos aqui é loucura. Para o mundo, irmão Raimundo, para nós, para o mundo, nós estarmos aqui falando deste Jesus, um Deus invisível, um Deus, é loucura. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus que nós adoramos. Nós conhecemos o Deus que qual nos tirou lá do mundo e nos mostrou com a sua misericórdia o seu caminho. Por isso que levamos esta palavra que transforma, esta palavra que liberta. E a Bíblia diz que Daniel, ele foi bem sucedido. Ele enfrentou todas as áreas. Todas as áreas. E a Bíblia diz que ele passou ali muitos anos como conselheiro, como presidente ali do rei. Nós veja o que Deus faz na vida do homem. Quando eles enfrentam aquele todo império, que disse, vocês vão ter que adorar a estátua que eu construí. A Bíblia não relata que Daniel estava naquele momento, mas relata os 3 jovens que fizeram o propósito com Deus. Vão ter que adorar. Vocês vão ter que fazer desse jeito. Bom, Dejaci, às vezes eu olhando, eu acho que Deus não permitiu que Daniel estivesse ali, porque o livro todo é Daniel, né? Aí se fosse, eu acredito que se Daniel estivesse ali, não era porque o propósito era porque era Daniel, mas Deus mostrou que não era. Era de quem servia. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3.
E Deus depois mostrou uma oportunidade de só Daniel, que foi na cova dos leões. Por isso é que a gente tem que ver que o privilégio não é só de um, é de todos aqueles que servem o Senhor verdadeiramente. Se Daniel tivesse lá naquela oportunidade lá da estátua de ouro, aí não, porque o privilégio foi porque Daniel adorava mais. Não. É porque todos adoravam a Deus da mesma intensidade, da mesma maneira. Aí, irmã Lucelena, hoje nós temos que ver Eu sempre falo com o jovem, né, que a gente trabalha, eu falei, gente, vamos servir a Deus com alegria. Quer ser bem sucedido na vida? Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Apenas obedeça. E nós temos um cuidado de falar para a juventude. Porque se nós deixarmos Deus agir em nossas vidas, nós vamos ser bem-sucedidos em todas as nossas áreas da vida. Tanto espiritual, como material, com saúde, porque o nosso Deus, Ele traz o pacote completo. Então Ele vai escrever, vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O que depender de Deus nessa terra, Ele vai fazer, porque é Ele que é o provedor. E nós sabemos que hoje as pessoas muito ligadas, mas não, se nós for ver, as pessoas pode dizer, tem uma frase assim, não, eu estou com Deus, não, eu vou à igreja, eu já tenho Deus, vou à igreja, mas nós temos que mostrar com as nossas ações. Ouvi uma frase essa semana, nós não somos, o que nós temos que mostrar para o mundo, não é lá dentro da nossa igreja. É a intimidade que a gente tem com Ele. Nós temos que mostrar para o mundo que tem que ver. Porque se nós for ver lá sobre a vida do profeta, acho que o profeta Eliseu, quando a viúva chegou para o seu marido e disse, vamos fazer um quartinho aqui? Porque eu vejo que aquele ali verdadeiramente é um servo do Deus Altíssimo. O mundo tem que ver nós desta forma. Ei, a Lucelena que vai passando ali, rapaz, aquela mulher serve de Deus. Ei, o Raimundo Nonato que vai passando por ali, verdadeiramente aquele dali é um servo do Senhor. Essa diferença que nós temos que fazer. Essa diferença que esses jovens fizeram na sua geração. Eles mostraram a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A palavra de Deus, ela nos dá essa oportunidade, esse privilégio de nós chegar e dizer, eu sirvo o Deus do céu. E tudo isso nós temos que fazer, deixar Deus agir na nossa vida para nós fazer corretamente. É difícil, irmão Luciano, nós renunciar o nosso eu, o nosso desejo, as nossas paixões. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Mas ao mesmo instante, não é impossível. Jesus falou, ei, tenha força, tenha coragem, tenha ânimo, porque eu venci. E também vocês vão conseguir vencer. Pelo lado você vê que é difícil, mas o próprio Jesus, Ele nos encoraja a prosseguir, olhando para o alvo, que é Cristo. O escritor aos Hebreus, ele vai falar, fixando os olhos no irmão Raimundo, na irmã Lucelena, que ele é o autor e consumador da vossa fé. Não, ele diz, fixando os olhos em Cristo Jesus, que Ele é o autor e consumador da vossa fé. Glória a Deus. E que me traz em servir este Deus, que me motiva eu servir esse Deus todos os dias. É quando eu olho quem eu era, tá entendendo? E o que Deus tem feito, eu não vou dizer o que eu sou não, o que Deus tem feito em minha vida.
fosse depender de você, né? Depender de mim, a palavra vai dizer que nós somos pobres, nu, miseráveis. Mas o que Deus tem feito e faz todos os dias na minha vida, para nós prosseguir em servir, adorar, em buscar o Senhor. É um caminho espinhoso, é um caminho apertado. O próprio Jesus deixou bem claro, irmão. No mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos ter guerra, no mundo nós vamos ter momento de derramar lágrimas, no mundo nós vamos ter momento de dizer não dá mais para mim. Tudo isso nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Mas o Espírito Santo, ele nos bate. Ei, mas eu venci por você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui, Raimundo, para te sustentar. Nos momentos difíceis que você não tem força, eu vou lá, pego na sua mão, eu digo, vamos prosseguir. A Bíblia relata isso, a Bíblia relata que Eli estava lá na caverna. O Senhor mandou, chegou, não vamos, não é hora de parar. Não é hora de regredir, ir para trás, é hora de prosseguir avante. Todos os dias nós enfrentamos essas dificuldades, mas estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado e nós fazemos como nós temos que chegar lá. Nós temos que cada dia prosseguir, mesmo nos momentos de pico lá em cima, quanto nos momentos lá embaixo. Mais triste. Nós temos que estar enraigados no Senhor, para que nós venhamos prosseguir em servir a Deus com alegria. Que Deus em Cristo abençoe. 10h47. Glória, a hora passa rápido. Tem vontade de falar da grandeza do Senhor, mas nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso, né? Um abraço para todos os irmãos que nos ouvem. Como eu já falei, não sou pregador, mas sei falar que Jesus é o único mediador que liga o homem a Deus. Sei dizer que Ele é o único que transforma, Ele é o único que liberta, Ele é o único que nos garante vida eterna. Só tem Ele. João escreve e deixa bem claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando João fala isso, ele está falando, é necessário que nós entremos na porta. É necessário que nós andemos no caminho, para que nós possamos chegar lá. Lá, como você falou ainda agora aí. O nosso alvo é Cristo. Tudo depende dEle. O que seria a nossa vida sem Ele? Nada. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Medite nesta palavra, irmão. Estude a Bíblia, que ela é o nosso alimento, é o nosso combustível, que nos impulsiona a seguir para o alvo, que é Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.